Agora é hora dos bafões. Vem, Felipe Campos. E aí, Felipe? Sejam bem-vindos. Mais uma tarde linda, ensolarada em São Paulo. Sônia Abrão, você arrasou ontem no Super Pop. O que foi aquilo? Tava muito bom. Muito parabéns, legal. viu? Parabéns ao Super Pop também, né? Muito obrigada. Olha só, Sônia Abrão. Você abriu o programa falando da Fontenelle, né? Foi. E tem acontecido algumas coisas muito estranhas com a Lula Lacerda. Foi o paralelo que o Aron fez, né? Da história de uma e de outra. Infelizmente, a Lula Lacerda, ela vem passando por alguns problemas sérios aí, principalmente de ordem financeira, sabe? Tá recebendo muito apoio do Geraldo Luiz. E ela retirou, ela manteve, ontem à tarde, ela manteve o Instagram dela, bloqueado, não bloqueado. Ela voltou pro privado. Ela botou pro privado, que significa... Ela tinha aberto, mas agora... Agora só com a aceitação dela. Por quê? Aí eu fui atrás, né, de informação para saber por qual motivo tinha acontecido isso. E eu soube que porque algumas fotos dela com o Marcelo Rezende foram apagadas do Insta do Marcelo. Algumas, Felipe? Sobrou uma. A gente, Vané, tudo isso. Tem sobrou uma só. Sobrou uma só, da rede. Que eu não sei se ainda tá lá, tá você lá, entrou que pra eu ver? vi, eu Foi vi a que ontem, ficou. pelo menos Tá. Pois e aí o que acontece? Aí eles pegaram e ela, com receio talvez que alguém invadisse a conta dela, porque ela tem imagens, ela tem arquivos, ela tem algumas coisas dela no Insta, então ela bloqueou, ela deixou privado para ninguém entrar. E os ataques também na internet contra ela que começaram também absurdamente, né? Então essa aí está sendo a razão pelo qual a Lula Lacerda tornou o Instagram dela privado, ela não vai deixar mais aberto. Se ela perdeu as fotos, né, que ela tinha com o Marcelo, as que foram postadas no Instagram dele, já foi uma tristeza para ela. Imagina perder as do próprio Instagram dela, pelo menos ela tinha essas lá. Inclusive, como a gente falou também, declarações dele para ela, tudo. Não é de se duvidar que alguém pudesse invadir mesmo e hackear essas fotos e ela ficar sem nada. Aí é muita Isso é mais comum do que se imagina hackear. Muito mais. Inclusive, eu fui hackeado também. Então, Foi mesmo? fui hoje de manhã. Mesmo? Hoje de manhã, mas já recuperei a conta. Ai, graças a Deus. Mas isso é mais comum do que se imagina. Então, a atitude dela que o Felipe está contando faz todo sentido. Felipe, você completa isso daqui a pouquinho? Claro. Você tem notícias da Renata Banhara? Tenho Mundo sim, pedindo? daqui a pouquinho. Legal. Falei com a Renata hoje pela manhã. Eu vou dar recadinho, a gente volta aqui já. Olha, nasce a primeira filha da atriz Juliana Alves. Ela deu à luz Yolanda, sua primeira filha com o Emani Nunes. Nasceu hoje a Yolanda, a primeira filha da Juliana Alves e do diretor Hernani Nunes. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz para a revista Quem. No Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado do marido com a legenda: Yolanda, eu quero essa foto, cadê essa foto? Quero ver. Gente, é tá no lindo, Instagram né? da Yolanda. Nome forte. Me lembra o Roberto Carlos cantando a música, né? Ele canta lindamente. Ela vai ficar de férias agora, claro, não é? Mas a Juliana Alves vai poder ser vista nos cinemas em 2 longas. Ela está no elenco do filme A Divina Comédia, de Tony Venturini, e vamos fazer um brinde de Sabrina Rosa e Cavi Borges. Maravilha, parabéns, felicidades. Saúde. Acha saúde foto em pra primeiro gente, lugar. acha foto pra gente. Ela tava com barrigão, mesmo. Juliana Alves. Ela tava. Nossa, Ela ela engordou também. bastante Sim, mesmo ela na engordou. gestação, menina, né? Olha aqui, vamos direto para o Felipe Campos, continuando seus bafões, Felipe. Então, Sônia, pois essa foi a história da Lula Lacerda, né? Então, enfim, ela colocou privado justamente por causa desses ataques. Certo. E também para não hackearem a conta dela, já que todas as fotos, praticamente só foi deixada uma no Instagram do Marcelo Rezende, por isso que ela resolveu fazer isso. Tá certo. E ainda Aliás, falando... só uma coisinha que eu tava conversando com o Geraldo Luiz hoje, e assim, ele tá muito malzinho. Nossa senhora, ele tá muito, muito, muito triste mesmo. Mas ele disse uma coisa importante, que o que ele tem para guardar do Marcelo é o que houve de melhor entre eles, que foi essa grande amizade. Bonito Sem isso, dúvida. É o maior né? tesouro, Bonito, realmente né? é o maior Essa tesouro. amizade era linda. É a maior
maior né? herança é o que fica de verdade. Mas ele deve voltar para o ar esse domingo, né? E vai precisar muito da energia de todos nós, da força de todos ao nós. vivo, né? Tem Ao quê? uma história rondando. Eu acho que eu sei do que você vai falar, diga. É um boato, mas está muito forte. Quando a gente sabe que o boato é forte, há controvérsias de que a Lu esteja no Rio de Janeiro. Sério? Tudo Por quê? indica que ela possa estar em São Paulo para participar do programa do Geraldo Luiz no domingo. Acho bem faz. Tem sentido, Felipe. Faz você tá Pois é. dizendo. sentido mesmo. Mas- Nossa, seria um grande momento do Mas programa. disse oportuno que pra ela a Record falar. não quer a participação dela em função quê? da família. Ah, tá. Porque eles acham que vai expor demais a família e colocar toda a questão, Não, mas enfim, do ela Marcelo jamais Espora, falaria também disso, acredito ela que jamais não. falaria disso, E nem o Geraldo. E quem está batendo o pé para fazer o programa e que a Lu participe é o próprio Geraldo Luiz. Claro. Certo. Olha, eu duvido que ela esteja em São Paulo. Realmente, o Geraldo comprou as passagens, mandou ela para o Rio. Ela queria muito ver a filha, ficar perto da família, depois de tudo que ela passou no final de semana. Se houver realmente esse encontro no programa do Geraldo, se a Luciana for para lá, ela está voltando para São Paulo, talvez volte no final de semana, para poder participar. Até porque o Rio é Mas 40 eu acho minutos, que né? a emissora não precisa temer nada. Os dois são. O Geraldo jamais faria uma coisa com a própria emissora. Não, e com a os Luciana, filhos do né, e com os Marcelo. filhos E do principalmente com os Marcelo filhos do também. Marcelo. E a Luciana, ela se manteve muda, calada em relação a tudo isso. O que vocês sabem, somos nós da imprensa que temos passado dúvida. para vocês. Ela jamais abriu a boca, ela deu sequer um pio em relação a tudo isso. Nem quando ela deu a entrevista para a Cíntia, que foi a única repórter que conseguiu falar com ela. Ela fala da história de amor dos dois, mas o resto ela não Verdade. expõe mesmo, E né? assim, a Então, emissora já atendeu seria um desejo, né? do quê? O primeiro desejo, que ainda essa é uma fonte do Poor People que deu, que eu li, é que a Record, realmente, a gente contou aqui também, a família do Marcelo Rezende pediu para a Lu Sim. Lacerda não ser citada sequer no dia que foi a cobertura da morte do Marcelo Mas Rezende. ela teve um registro de Teve um presença registro. no velório. Mas assim, a emissora já atendeu um pedido Da família, da família. né? Acho que agora cabe à própria emissora e o Geraldo Luiz entenderem o que é melhor nesse momento, né? Eu acho Não que faz o sentido. melhor é eles conversarem mesmo. O público quer saber do lado dela dessa história, né? Essa mulher que abriu mão da sua própria vida pessoal, que deixou até a filha aos cuidados da família E no Rio de parou Janeiro de trabalhar, se né, dedicar, nesses meses. dedicar Fala ele, isso, parou né, de porque parece que ela trabalhar. tá bem Quer dizer, sangrando. essa história que está interessando para o público agora e que se vier a ser contada no Domingo Show, nesse próximo domingo, eu acho que vai ser muito bem-vinda e vai Também- ser eu colocada também com acredito muito nisso. respeito, com Eu muito também- eu respeito. também acredito né? Até nisso. pelo próprio amor ao Marcelo, ao amor e à amizade ao Marcelo. Não acredito que eles pisem na bola, mas de jeito nenhum, viu? Nunca, jamais. Agora, continuando ainda, né, que logo que antes do Marcelo falecer, ele conversou com um bispo e disse que o Cidade Alerta era um programa que poderia continuar com a apresentação do Bate, tanto que eles oficializaram, né, o Bate como apresentador do programa. Só que ontem, terminando o programa, 4 demissões aconteceram. 4 demissões de produtores e pessoal de operações e uma parte dos repórteres serão recolocados em outros programas. Programas. Quer dizer, eu não entendi. Então, assim, isso dá a entender que o programa, o Cidade Alerta, pode acabar. Que já era um Que bochicho já lá era um atrás, bochicho hein? lá Reduzido atrás. ele já foi, né? Reduzido ele já foi. Reduzido ele foi, o Felipe sabe disso, ele perdeu o Sim. tempo de exibição na grade, saiu da grade nacional e ficou regional. É verdade. Isso já aconteceu. O que eu tenho de informação que deve cruzar com a do Felipe também é que a Record quer mudar o DNA que foi deixado do Marcelo Rezende no Cidade Alerta. Eles entendem que como o Sim. Marcelo não ele não é substituível, então, por respeito ao Marcelo Rezende, eles entendem que tem que trocar um pouquinho os objetos que ele utilizava. sim, o Felipe falou. Né? O Felipe contou isso contou também aqui. isso também. Então, acho que a demissão das 4 pessoas eu não entendo muito Eu bem. também não, até porque se a ideia é manter o DNA, eu acho que deveria manter o DNA, O DNA em do- homenagem E manter, ao e Marcelo. manter a Capitão Nascimento, manter Gadelha, Rabo de Arraia, manter todos os Percival de repórteres, né? O Percival, todos os repórteres que já fazem parte. Mas o que eles fizeram? Eles vão recolocar esses repórteres
vezes em outros programas da casa. E com essa e mais essa demissão de ontem, mais 4 funcionários demitidos, eu tô achando isso muito estranho. Isso realmente vem de frente com a informação que eu já coloquei aqui há umas 3, 4 semanas, justamente que o programa poderia acabar. Então isso vem refletindo, vem batendo mesmo na trave toda essa história, para ver se realmente acaba ou não Cidade Alerta, principalmente depois do falecimento do Marcelo Rezende. E vamos ter que ficar com esse ponto de interrogação agora, né? Até ter uma decisão oficial aí da emissora. Agora, eu falei no começo do nosso programa que você ia dizer uma coisa que aconteceu com o Gugu ontem, logo depois, ele terminou o programa ao vivo. O que foi? Pois é, não tem, tá aqui, tá tudo aqui, ó. Eu tava só terminando, já ia entrar nessa história do Gugu. Essa é maravilhosa, viu, Sônia Abrão? Olha só, ontem, assim que terminou o programa do Gugu, ele chamou o Virgílio, o diretor do programa, e falou o seguinte: chega! O Virgílio, ele é incrível, ele é um bom profissional, gosto dele. Chegou e falou o seguinte: chega! A partir de hoje é da forma que eu quero e ponto final. Porque disse que o Gugu não está usando estúdio, que o estúdio, aquele estúdio lindíssimo que eles montaram, ele quase não utiliza, ele só faz chamada de cabeça para as matérias. Ele quer ocupar muito mais brincadeiras, gincanas no palco. Ele quer voltar a ter um programa de auditório, sim, não de lógico. Né? E da forma como ele sempre fez, né? Gincanas no palco, as histórias todas. Porque se vocês prestarem atenção, o programa do Gugu tá todo em externa, né? É ele fazendo as matérias fora e ele chamando as próprias cabeças das próprias matérias que ele fez, né? Então ele chegou e falou: agora eu não quero mais saber, eu quero do meu jeito e ponto final. Porém, ontem à tarde, quando nós dávamos Atenção Brasil, Atenção Brasil, vamos pautar o Brasil, Sônia Abrão. Tá certo. Olha só, diz que ontem à tarde, quando nós dávamos a notícia, que nós falamos ontem do Gugu também, que ele provavelmente não renovaria com a Record, adivinha com quem ele encontrou no Jaça ontem à tarde? Em um minuto você fala. Ele foi pro Salão do Jaça e Ele encontrou alguém lá? Encontrou lá e tiveram uma reunião de portas fechadas. Quem será, né, pessoal? Quem será? Gente, não sei quem é, mas eu sei o colchão. Bom, voltando aqui, antes só do Felipe contar com quem o Gugu se encontrou no Salão do Jaça, deixa eu falar para vocês quem será. Gente, hoje tem mais uma apresentação dessa comédia aqui, que é Bárbara, comédia em dose dupla, com a Vida Vlat, não é? Com o Pedro também. E olha, gente, tá lá no Teatro Augusta, vai ficar até o dia 28, mas às quartas e quintas, às 9 da noite, tá? É uma curtíssima temporada, mas ela é divertidíssima. Vale a pena vocês conferirem, tá? Então tá aí, Vida Vlat. Beijão, Vida. Beijo, Vida, tá? Muito legal. Aliás, aqui, ó, tem um monte de gente, mas eu já falei pra vocês, são todos, são os dois mesmo, ela e o Pedro, vivendo vários personagens, tá certo? Muito legal. Bom, vamos lá, Felipe Campos. Vamos faltar o Brasil? Não. Vamos faltar o Brasil. Então aí ontem, o Gugu foi ontem no Salão do Jaça, né, como eu estava dizendo, e chegou lá com quem que ele encontrou e deu de cara. Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Do mundo com o Robson Jaça, com o Jaça, com a esposa do Jaça, com os filhos do Jaça. Foi isso mesmo. Agora é hora de alegria. Com quem foi? Silvio Santos. E os dois se encontraram. Nossa, que coincidência. Olha como o destino é oportuno, né? Que coincidência, não, Marcinha? Não foi pensado, não foi Aí pensado. disse que os dois estavam lá conversando, o Silvio lavando o cabelo, o Gugu também. Vamos conversar, né? Foram conversar, trancaram as portas. Sônia Abrão, depois eu fiquei sabendo que o Silvio Santos fez uma proposta para o Gugu. Imperdível, olha só. E pra desmentir, pra falar não na frente dos... Pois é. Difícil. Segundo a informação, o Silvio ofereceu
700 mil reais de salário pro Gugu. 700 mil. Ele sempre chora. Você tem noção? Felipe, não dá. Aqui não dá. Pra você não dá isso. Se você ganhar 700 mil reais... Eu não sei nem o que eu faço com o primeiro salário. Você olha e fala assim, gente, o que eu vou fazer com isso? Tanto dinheiro, né? 700 mil reais de salário, mais merchandising. Sim, era isso que eu ia falar. Né? Nossa. E ele ter autonomia total sobre o programa. E ele praticamente, como ele sempre teve, Sim, né? sempre teve E disse que o Silvio pegou e disse uma frase pra ele, que daí vem muito de encontro com o que ele disse pro Virgílio à noite. Porque os dois se encontraram à tarde, né? Que ele disse o seguinte, o Silvio falou pra ele: você não é de ficar muito em externa só. Você é um homem de palco. Olha. Silvio Ele Santos sabe o que né? faz, sabe. É o criador. E aí disse que o Gugu saiu de lá, acho que quase louco, acho que assinou já na hora, pegou, foi embora, né? A gente já estreia domingo, o Silvio tá tudo certo, né? E foi isso. Então, assim, eu espero que realmente agora venha realmente de placa esse gol aí com o Silvio Santos e o Gugu, né? Aos domingos no SBT, né? Certo. Então, aí se isso se concretizar, aí é pro domingo mesmo? Pro domingo. Tá, Pro domingo. entendi. Ele quer o domingo, quer que o Gugu mantenha o domingo e faça... Enfim, porque o Gugu não quer. Estão querendo enfiar ele num reality na Record. Ele já disse que ele não vai fazer, com formato comprado, enfim, tal. Não vai. Então, tudo converge a partir de tudo isso que aconteceu. Obviamente, que já tenho quase certeza que ele possa ir realmente pro SBT. Maravilha, né? Não, eu tô dando risada, eu tô dando risada porque assim, ele deve ter pensado, já vou encontrar o Silvio mesmo, eu já vou chutar o pau da Contrato, como diz Felipe Campos aí, a torcida pro Gugu A torcida voltar é grande, pro né? SBT, A torcida gente. é torcida é grande. Até quem torce Incrível. pela Record, as pessoas nada se dividem. contra a Record, na verdade. Não, nada porque contra. esse carimbo na testa de SBT ele tem, é incrível. A né? essência do Gugu é do SBT, né? Ele foi pra Record, mas não é a mesma coisa ainda. Acho que não vai ser Não, também. e eu não o formato é o outro, sucesso que né? ele faz na Record, mas o pessoal E continua lá no achando ele- SBT, você vê, né, Sônia? Ele tinha os participantes, brincadeiras, gincana. É óbvio, quando acontecia alguma coisa extraordinária, os convidados ficavam lá sentados 6 horas. Mas tudo bem, né? Mas estavam no programa do Gugu, né? A brincadeira do bicho, pega isso. Então era uma história mais dinâmica. Na Record, não, é só aquelas matérias, tal, enfim. É sempre a mesma parecido, coisa. é o emagrecimento, são as técnicas E colocando o de povo pra estética. chorar, né, Marcinha? Também. E colocando o povo pra chorar, que a gente Ainda pode que ele faz esquecer pouco disso. isso, viu, Felipe? A questão do chororô no acho. Gugu, eu acho que que é quase menos, não tem. é mas... menos. Olha, Renata Banhara, falei com a Renata hoje pela manhã, tá tudo bem, ela tá melhorando, ela já tá diminuindo as medicações, os médicos já estão diminuindo as medicações, tudo isso indica que ela está caminhando para uma melhora. Não significa que ela esteja Curada, ótima, tá. curada. Não, ela está em tratamento ainda. Tá certo, mas nossa, já é uma boa notícia, a gente né? precisava certeza. dar essa notícia, né? De uma pequena melhora que seja. Com certeza. Com certeza. Beijo, Renatinha. Beijo. Vai, segue firme. Aí logo a gente vai ter ótimas notícias para dar para esse povo que te ama aí, tá? Bom, vamos voltar aqui. Cadê a foto da Yolanda, a filhinha da Juliana Alves? A gente tá esperando até agora aqui. A gente e o mundo. Eu quero ver também. Olha aqui, vamos voltar com o Felipe Campos, vamos voltar. Ela não postou a foto com o bebê ainda, só essa foto linda Logo, com logo o deve Hernani, postar, mas né? eu acho que logo, logo Com ela vai certeza. postar, né? Gente, olha, vamos lá com o Felipe Campos, saber se ele acabou os bafões ou se tem a coisa última, boa. É a última agora, tá. só até acabar. Que pena. Vai acabar. Vai. A Bombom que tá na Fazenda, fazendo o maior sucesso. Eu gosto muito da Bombom, né? Nossa repórter. Mas ainda não tá rendendo no jogo, não. Ela não tá, eu acho que ela Não. tá muito quietinha, Ela sabe? tá estranha. Eu acho que ela quer um acho que milhão. agora que ela tá Eu acho que na maior. verdade ela quer. Verdade. A Márcia tá tomando da sua caneca. Acho que agora que ela tá no prumo. É a estratégia da planta, viu?
Eu acho Sabe que qual a estratégia da planta, Não, né? Você não, se eu faz acho- de planta e chega até o final do programa. Eu acho que ela verdade. quer ganhar 1,5 milhão, mas não quer perder o marido. Essa é a Tem, é verdade, pois ela é, deixou o marido é. aqui fora. E aí? Então, acontece o seguinte, eles vão casar em maio. Eles vão casar. Vão casar em maio, Que é. bárbaro. Pra quem não sabe, a Bombom, ela já namora, né, há um tempo já o Adrien, que é um francês, radicalizado no Rio de Janeiro, enfim. Ele é Então ele tem um bonitão. sotaque meio puxado, assim, por francês, É sabe? lindo, Sabe? eu meio- adoro. pouquinho- não tão quanto o Jacan, mas bem puxado. E eles vão casar em maio. Assim que ela, inclusive, antes dela ir, ela teve que fazer um voto de juramento que ela não ficaria com ninguém Claro, dentro da precisa casa, fazer juramento. né? Você tá casado, você mas não para vai ficar com europeu ninguém. precisa. Para europeu, francês, precisa. Imagina. E ele teve que fazer juramento também que não ficaria com absolutamente ninguém Só que ele aqui pode fora. saber, né? E ela não. Pois Ele tem Ela como não tem como controlar, saber. ela não tem. É verdade. Brincadeira, Então, imagina. hoje foram essas. E o livro do Jô Soares, que vai ser lançado também. A biografia do Jô, que está sendo Já escrita... tá pronta? Já está pronta. Vai ser lançada pela Matias Suzuki. O livro chama-se Livro Memórias do Jô, uma biografia desautorizada. Vai ser pela Companhia das Letras que vai bárbaro, sair. que Então, bárbaro. são essas as novidades de hoje. E por hoje é só, Sônia Abrão. Bye, bye. Tchau, Fê. Tchau, Fê. Tchau, gente. Tchau, meu amor. Tchau. Paulo, para participar do programa do Geraldo Luiz no domingo. Acho bem Tem sentido, Felipe, Faz o que você tá dizendo. sentido mesmo. Mas- Nossa, seria um grande momento do Mas E programa. por oportuno quê? pra ela A Record falar. não quer a participação dela em função Por quê? da família. Ah, tá. Porque eles acham que vai expor demais a família e colocar toda a questão, Não, enfim, mas do ela Marcelo jamais Espora. falaria Também disso, acredito ela que jamais não. falaria disso. E Nem o Geraldo. E quem está batendo o pé para fazer o programa e que a Lu participe é o próprio Geraldo Luiz. Claro. Certo. Olha, eu duvido que ela esteja em São Paulo. Realmente, o Geraldo comprou as passagens, mandou ela para o Rio. Ela queria muito ver a filha, ficar perto da família, depois de tudo que ela passou no final de semana. Se houver realmente esse encontro no programa do Geraldo, se a Luciana for para lá, ela está voltando para São Paulo, talvez volte no final de semana, para poder participar. Até porque o Rio é Mas 40 eu acho minutos, que né? a emissora não precisa temer nada. Os dois são. O Geraldo jamais faria uma coisa com a própria emissora. Não, e com a os Luciana, filhos do né, e com os Marcelo. filhos E do principalmente com os Marcelo filhos do também. Marcelo. E a Luciana, ela se manteve muda, calada em relação a tudo isso. O que vocês sabem, somos nós da imprensa que temos passado dúvida. para vocês. Ela jamais abriu a boca, ela deu sequer um pio em relação a tudo isso. Nem quando ela deu a entrevista para Cíntia, que foi a única repórter que conseguiu falar com ela. Ela fala da história de amor dos dois, mas o resto ela não Verdade. expõe mesmo. E Né? assim, a Então, emissora já seria- atendeu um desejo, né? Do quê? O primeiro desejo, que ainda essa é uma fonte do Poor People que eu li, é que a Record, realmente a gente contou aqui também, a família do Marcelo Rezende pediu para a Luz Sim. Lacerda não ser citada sequer no dia que foi a cobertura da morte do Marcelo Mas Rezende. ela teve um registro de Teve um presença registro. no velório. Mas assim, a emissora já atendeu um pedido Da família, da família. né? Acho que agora cabe à própria emissora e o Geraldo Luiz entenderem o que é melhor nesse momento, né? Eu acho Não que faz o sentido. melhor é eles conversarem mesmo. O público quer saber do lado dela dessa história, né? Essa mulher que abriu mão da sua própria vida pessoal, que deixou até a filha aos cuidados da família E no Rio de parou Janeiro de trabalhar, para se né, dedicar, nesses meses. dedicar Vamos e ele falar parou isso, de né? Porque parece que ela trabalhar. tá bem Quer dizer, sobre- essa história que está interessando para o público agora e que se vier a ser contada no Domingo Show, nesse próximo domingo, eu acho que vai ser muito bem-vinda e vai Também- ser eu colocada também com acredito muito nisso. respeito, com Eu muito também- eu respeito. também acredito né? Até nisso. pelo próprio amor ao Marcelo, ao amor e à amizade ao Marcelo. Não acredito que eles pisem na bola, mas de jeito nenhum. Olha só, ontem, assim que terminou o programa do Gugu, ele chamou o Virgílio, o diretor do programa, e falou o seguinte: chega! O Virgílio, ele é incrível, ele é um bom profissional, gosto dele. Chegou e falou o seguinte: chega! A partir de hoje é da forma que eu quero e ponto final. Porque disse que o Gugu não está usando estúdio,
que o estúdio, aquele estúdio lindíssimo que eles montaram. Lindo Ele mesmo. não, ele quase não utiliza, ele só faz chamada de cabeça para as matérias. Ele quer ocupar muito mais brincadeiras, gincanas no Olha, ele quer palco. voltar a ter um programa de auditório, Sim, não de é externas, lógico. né? E da forma como ele sempre fez, né? Gincanas no palco, as histórias todas. Porque se vocês prestarem atenção, o programa do Gugu tá todo em externa, né? É ele fazendo as matérias fora e ele chamando as próprias cabeças das próprias matérias que ele fez, né? Então ele chegou e falou: agora eu não quero mais saber, eu quero do meu jeito e ponto final. Porém, ontem à tarde, Sim. quando nós dávamos Atenção Brasil, Atenção Brasil, Que é que foi? vamos pautar o Brasil, Sônia Abrão. Tá certo. Olha só, diz que ontem à tarde, quando nós dávamos a notícia, que nós falamos ontem do Sim. Gugu também, que ele provavelmente não renovaria com a Record, adivinha com quem ele encontrou no Jaça ontem à tarde? Em um minuto você fala. Ele foi pro Salão do Jaça e Ele encontrou foi, alguém encontrou lá Ai, e tiveram uma reunião de portas fechadas. Quem será, né, pessoal? Quem será? Quem será, gente? Não sei quem é, mas eu sei o colchão. Bom, voltando aqui, antes só do Felipe contar com quem o Gugu se encontrou no Salão do Jaça, Quem será? deixa eu Quem falar será? para vocês quem será. Gente, hoje tem mais uma apresentação dessa comédia A aqui, gente que é vai hoje, Bárbara. né? A gente Comédia em dose dupla, com a Vida Vlat, né, com o Pedro também. E olha, gente, tá lá no Teatro Augusta, vai ficar até o dia 28, mas às quartas e quintas, às 9 da noite, tá? É uma curtíssima temporada, mas ela é incrível, divertidíssima. Vale Hoje a à pena noite a gente tá lá, vocês se Deus conferirem, tá? Então tá aí, Vida Vlat. Beijão, Beijo, Vida. Beijo, Vida, tá? Sorte. Muito legal. Aliás, aqui, ó, tem um monte de gente, mas eu já falei pra vocês, são todas, É muito legal. são os É, dois e o Pedro, mesmo, exatamente. ela e o Pedro vivendo vários personagens, tá certo? Muito legal. Bom, agora é hora dos babões, hein, Felipe Campos? E aí, Felipe? Sejam bem-vindos! Mais uma tarde linda, ensolarada em São Paulo. Sônia Abrão, você arrasou ontem no Super Pop. Ei, O que meu foi Deus, aquilo? obrigada. Tava muito bom, muito parabéns, legal. viu? Parabéns ao Super Pop também, né? Muito obrigada. Olha só, Sônia Abrão, você abriu o programa falando da Fontenelle, né? Foi. E tem acontecido algumas coisas muito estranhas com a Lula Lacerda. Tá, que foi o paralelo que o Aron fez, né? Da história de uma e de outra. Infelizmente, a Lula Lacerda, ela vem passando por alguns problemas sérios aí, principalmente de ordem financeira, sabe? Tá recebendo muito apoio do Geraldo Luiz. E ela retirou, ela manteve, ontem à tarde, ela manteve o Instagram dela bloqueado, não bloqueado. Ela voltou pro ela privado. botou pro privado, que significa... Ela tinha aberto, mas agora... Agora só com a aceitação dela. Por quê? Aí eu fui atrás, né, de informação para saber por qual motivo tinha acontecido isso. E eu soube que porque algumas fotos dela com o Marcelo Rezende foram apagadas do Insta do Marcelo. Algumas, Felipe. Algumas. Sobrou uma. Ah, gente, tudo é isso. Tem sobrou uma só. Sobrou Muito uma bem. só, da rede. Que eu não E sei se ainda tá lá. Tá Você lá, entrou que pra eu vi- ver? eu Foi vi a que ontem, ficou. pelo menos Tá. ontem. Pois é, Tava. e aí o que acontece? Aí eles pegaram e ela, com receio talvez que alguém invadisse a conta dela, porque ela tem imagens, ela tem arquivos, ela tem algumas coisas dela no Insta, então ela bloqueou, ela deixou certa, privado tá para ninguém certa. entrar. E os ataques também na internet contra ela, que começaram também que absurdo. absurdamente, né? absurdo. Então essa aí está sendo a razão pelo qual a Lula Lacerda tornou o Instagram dela privado. Ela Porque não vai se ela- deixar mais aberto. Se ela perdeu as fotos, né, que ela tinha com o Marcelo, as que foram postadas no Instagram dele, já foi uma tristeza para ela. Imagina perder as do próprio Instagram dela. Pelo menos ela tinha essas lá. Inclusive, como a gente falou também, declarações dele para ela, tudo. Não é de se duvidar que alguém pudesse invadir mesmo e hackear essas fotos e ela ficar sem nada. Aí é muita Isso é mais judiação, comum do que né? se imagina hackear. Muito mais. Inclusive, eu fui hackeado também.
também. Então Foi mesmo? fui hoje de manhã. Mesmo? Hoje de manhã, mas já recuperei a conta. Ai, graças nenhuma. Nunca, jamais. Agora, continuando ainda, né, que logo que antes do Marcelo falecer, ele conversou com um bispo e disse que o Cidade Alerta era um programa que poderia continuar com a apresentação do Bate, tanto que eles oficializaram, né, o Bate como apresentador do programa. Só que ontem, terminando o programa, 4 demissões aconteceram. 4 demissões de produtores e pessoal de operações. E uma parte dos repórteres serão recolocados em outros programas. Quer dizer, eu não entendi. Então, assim, isso dá a entender que o programa, o Cidade Alerta, pode acabar. Que já era um buchicho já lá era atrás, um buchicho hein? lá Reduzido atrás. ele já foi, né? Reduzido ele já foi. Reduzido ele foi, o Felipe sabe disso, ele perdeu o tempo de exibição na grade, saiu da grade nacional e ficou regional. É verdade. Isso já aconteceu. O que eu tenho de informação que deve cruzar com a do Felipe também é que a Record quer mudar o DNA que foi deixado do Marcelo Rezende no Cidade Alerta. Eles entendem que como o Marcelo não ele não é substituível, então, por respeito ao Marcelo Rezende, eles entendem que tem que trocar um pouquinho os objetos que ele utilizava. Sim, o Felipe falou. Né? O Felipe contou isso contou também aqui. isso também. Então, acho que a demissão das 4 pessoas eu não entendo muito bem. Eu também não, até porque se a ideia é manter o DNA, eu acho que deveria manter o DNA em homenagem e manter a Capitão Nascimento, manter Gadelha, Rabo de Arraia, manter todos os repórteres, né? O Percival, todos os repórteres que já fazem parte. Mas o que eles fizeram? Eles vão recolocar esses repórteres em outros programas da casa. E com mais essa demissão de ontem, mais 4 funcionários demitidos, eu tô achando isso muito estranho. Isso realmente vem de frente com a informação que eu já coloquei aqui há umas 3, 4 semanas, justamente que o programa poderia acabar. Então isso vem refletindo, vem batendo mesmo na trave toda essa história para ver se realmente acaba ou não Cidade Alerta, principalmente depois do falecimento do Marcelo Rezende. Vamos ter que ficar com esse ponto de interrogação agora, né? Até ter uma decisão oficial aí da emissora. Agora, eu falei no começo do nosso programa que você ia dizer uma coisa que aconteceu com o Gugu ontem, logo depois que ele terminou o programa ao vivo. O que foi? Pois é, não tem, tá aqui, tá tudo aqui, ó. Eu tava só terminando, já ia entrar nessa história do Gugu. essa é maravilhosa, viu, Sônia Abrão? Por quê? Mas isso é mais comum do que se imagina. Então a atitude dela que o Felipe está contando faz todo sentido. Felipe, você completa isso daqui a pouquinho? Claro. Você tem notícias da Renata Banhara? Tenho, tá todo mundo sim, pedindo? daqui a pouquinho. Legal. Falei com a Renata hoje pela manhã. Eu vou dar recadinho, a gente volta aqui já. Olha, nasce a primeira filha da atriz Juliana Alves. Ela deu à luz Yolanda, sua primeira filha com o Emani Nunes. Nasceu hoje a Yolanda, a primeira filha da Juliana Alves e do diretor Hernani Nunes. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz para a revista Quem. No Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado do marido com a legenda: Yolanda, eu quero essa foto, cadê essa foto? Eu quero ver. Gente, lindo, tá no né? Instagram da Yolanda. Que nome forte. Me lembra o Roberto Carlos cantando a música, né? Ele canta lindamente. Forte. Ela vai ficar de férias agora, claro, não é? Mas a Juliana Alves vai poder ser vista nos cinemas em 2 longas. Ela está no elenco do filme A Divina Comédia, de Tony Venturini, e vamos fazer um brinde de Sabrina Rosa e Cavi Borges. Maravilha, parabéns, legal. Felicidades. Saúde. Acha a foto em pra primeiro gente, lugar. acha a foto pra gente. Ela tava com barrigão, mesmo. Juliana Alves. Ela tava. Nossa, Ela ela engordou também. bastante Sim, mesmo ela na engordou. gestação, menina, né? Olha aqui, vamos direto para o Felipe Campos, continuando seus bafões, Felipe. Então, Sônia, pois é, essa foi a história da Lula Lacerda, né? Então, enfim, ela colocou privado justamente por causa desses ataques. Certo. E também para não hackearem a conta dela, já que todas as fotos, praticamente só foi deixada uma no Instagram do Marcelo Rezende, por isso que ela resolveu fazer isso. Tá certo. E ainda Aliás, falando... só uma coisinha que eu tava conversando com o Geraldo Luiz hoje, e assim, ele tá muito malzinho. Nossa Senhora, ele tá muito, muito, muito triste mesmo. Mas ele disse uma coisa importante, que o que ele tem para guardar do Marcelo é o que houve de melhor entre eles, que foi essa grande amizade. Bonito Sem dúvida. isso, É o maior né? tesouro, Bonito, realmente é o maior tesouro. Essa amizade era linda. É a maior
maior né? herança é o que fica de verdade. Mas ele deve voltar para o ar esse domingo, né? E vai precisar muito da energia de todos nós, da força de todos Ao nós. vivo, né? Tem Ah, o quê? uma história rodando. Eu acho que eu sei do que você vai falar, diga. É um boato, mas está muito forte. Quando a gente sabe que o boato é forte, há controvérsias de que a Lu esteja no Rio de Janeiro. Sério? Tudo quê? indica que ela possa estar em São